Meus queridos alunos inscritos no canal, tudo bem com vocês? Eu aqui gravando um vídeo diferente com um grande amigo meu, Newton Santos. Trabalhamos juntos na Ernst Young em 2001. Exatamente. Estamos 2001 a 2004. Uau, estamos velho. E o Newton, eu convidei ele para vir aqui porque ele vai falar de 3 temas. Ou seja, eu vou gravar um vídeo falando de um tema, o segundo e o terceiro. Então vocês vão ver a gente 3 vídeos com a mesma roupa, portanto não reclame. Então, bora lá. Primeiro vídeo que nós vamos gravar aqui é sobre LGPD. Newton, o que é LGPD? A LGPD, Carmona, boa tarde, bom dia, Boa noite a todos. Né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, o que aconteceu? O Brasil tem uma carência enorme nesse quesito. Se um de nós agora formos aqui na Praça da Sé e quisermos uma base de dados de uma empresa, alguns, a gente consegue, tá? Então, em vista de onde chegou essa situação, o Brasil teve que se alinhar, teve que se equiparar aos melhores padrões internacionais. Entendi. Especialmente, nós no caso, adotamos um parâmetro, né, aquilo que a gente quer atingir, certo, com a lei da Europa, né, que é a GDPR. Tá. Então é uma lei geral, os nomes são, obviamente, Sim, traduzidos um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Lá na Europa, eles institucionaram em maio de 2018 Sim, uma lei que servia para todos os membros da comunidade europeia. Perfeito. E aqui no Brasil já havia esse movimento. Em agosto, portanto 3 meses depois, saiu uma lei customizada, ajustada à nossa realidade, para fazer frente a essa ação de disciplinar essa proteção de dados. E vale dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um favorecimento, ela é uma proteção à pessoa física. Perfeito. É disso que a lei trata. A Entendi. pessoa física ter o seu dado, seja lá onde ele estiver, Entendi, resguardado e bem tratado. LGPD. E a importância da Lei 13.709 de 2018? A Lei 13.709, ela é assim, o veículo, a forma de fazer esse disciplinamento. Entendi. Porque, por exemplo, você pode ter entidades, você pode ter boas práticas falando do tema no mercado, e de fato isso acontece. Certo. Porém, a lei é algo que não é só esse parâmetro de referência, certo, essa melhor prática. Lei é lei, para ser cumprida e cumprida por todos. Entendi. Então, a importância da lei é justamente existir um instrumento legal que faça com que todos tratem. Tem que cumprir, né? Tem que cumprir. Tá vendo só? Tem que cumprir a lei aí e as empresas têm que se adaptar. Queira ou não. Queira ou não. E você falou uma coisa importante, protegendo a pessoa física. Não. Entenderam? LGPD. Vamos lá. E como o mercado reagiu? O pessoal gostou, não gostou? Como que está sendo a aceitação? Porque essa lei era para ter entrado antes da pandemia. Aí 2018. Acabou 2018, acabou enrolando. Então fala para a turma lá, por favor. Houveram, Carmona, o que aconteceu? Houveram alguns adiamentos, algumas postergações, exatamente por conta disso que você falou, e não só por causa da pandemia, também por causa da complexidade do tema, ok? Mas independente disso, em final de 2020 ela entrou, e aí ela está vigindo até agora. Por isso que tem uma procura grande pelas empresas com pessoas que conhecem o tema. Sem e aí dúvida. o Newton pode inclusive ajudar as empresas, né? Vou deixar aqui os contatos do Newton, porque você pode ajudar um monte de gente. Né? Com certeza. Só que aí é o ponto, depende muito da maturidade e o estágio que cada empresa está. Tá. Por exemplo, empresas que já adotam frameworks, modelos, que já tratam de TI, obviamente vão abarcar isso daqui com muita maior facilidade, esses quesitos da lei. Aquelas que são primárias, que não acompanham nada, não fazem nada em termos de gestão de TI, vão ter mais dificuldades. Então nós temos 2 extremos. As empresas que já, por outros motivos, o COBIT, o ITIL, que são instrumentos de ação, né, modelos para você gerir a sua parte de TI, eles vão ter uma facilidade. Sim, por quê? tá. Porque a lei trata justamente de modelos. Lógico, a 13709, ela tem coisas específicas de proteção aos dados da pessoa física. Porém, a estrutura, aonde vai funcionar, como é que está o arcabouço tecnológico da empresa, se isso já estiver avançado, vai ser muito mais fácil. Entendi. Agora, você pega uma empresa, não tem esse arcabouço, não se preocupa com isso, não tem, vamos dizer assim, uma maturidade na gestão
de TI propriamente dito. É lógico que vai apanhar mais, vai ter mais dificuldade. Sim. E é a primeira coisa que a gente faz, né? Você disse de consultoria, e a primeira coisa que a gente faz é tentar entender qual é o estágio, sim, quais são os insumos que a empresa já usa, né? Como é o TI dela, independente da lei, e depois pensando em acoplar, né, a lei àquilo que já existe. E se não existe nada, dá um passinho para trás, vamos voltar e vamos estruturar, porque não adianta você querer estruturar ou atender a lei sem ter a estrutura. Entendi. Ok? Entendi. E Nilton, os grandes impactos que essa lei está trazendo, a LGPD está trazendo para o mercado? O primeiro impacto foi realmente a atenção via governo, né, via uma lei federal, que está se dando nesse quesito de proteção de dados da pessoa física. Estava assim, vamos dizer, Carmona, estava uma bagunça, estava muito solto. Então agora, com a promulgação da lei, isso já faz uns 4, 5 anos, fica claro e dá-se o peso que o próprio governo está dando a disciplinar essa bagunça. Então isso, a proteção de dados da pessoa física por si só é importante só por isso. E outro aspecto importante, a empresa ela vai começar a tratar o dado da pessoa física com os mesmos cuidados, com as mesmas preocupações que ela faz os outros processos. Certo. Ela vai equiparar, olha, os demais processos são todos, tem ISO 9000, tem isso, tem aquilo. A lei não ficará mais solto. Não ficará mais solto e vai entrar nesse pacote de preocupação de fazer a coisa bem feita. Entendi. Agora, um aspecto que eu queria destacar, Carmona, é que força as empresas também, não só por esse aspecto nobre de, vão atender a lei, sim. É a sanção. As penalidades na lei, na LGPD, elas estão acompanhando uma tendência que já vem há anos. Acho que nós pegamos, eu, você, nessa geração que nós estamos falando do século passado, que estamos até hoje. Ai, meu Deus! O que acontece? Nós pegamos lei, por exemplo, eu peguei lei que era 200 UFIR. Aí você ia transformar, no valor de hoje está dando R$100, R$200. Sim. Só que de uns 5, 10 anos para cá, especialmente a partir da lei anticorrupção, isso mudou. A lei anticorrupção preconiza que é possível uma sanção de até 20% do faturamento bruto de uma empresa. Então você imagina a bancada, uma empresa que fatura 1 bilhão, ela vai ter 200 milhões de multa, ou ela pode vir a ter até 200 milhões de multa. E a LGPD não ficou atrás. Com um agravante, a LGPD fala de até 2% do faturamento, ou limitado a 50 milhões, se esse valor 2% extrapolar. Porém, olha que coisa para fazer o negócio acontecer. Por cada infração. Não é que os caras vão lá fazer um trabalho, vão fazer uma revisão e dizer, não está boa a tua estrutura, você não está atendendo. O que ele está dizendo é o seguinte, a cada dado vazado, a cada pessoa física que for lesada, você pode ter no mínimo 50 milhões de multa. Então é uma coisa que vai ser pesado. É mais do que nunca se faz necessário, não só as empresas, como os alunos inscritos no canal, conhecer o assunto, para que a gente possa se aprimorar. Nilton, entendi o LGPD. Tem mais alguma coisa para falar do LGPD? Tem uma última coisa que surgiu essa semana, que acaba sendo um destaque com referência a esse tema e um destaque assustador. O que acontece? As pessoas que se julgam lesadas diante de ter o seu dado vazado, só voltando um pouquinho, a lei divide o dado em dois. Os dados pessoais, o que são os dados pessoais? É o meu RG, o meu endereço, o teu RG, o teu endereço. Então eles classificam isso como dado pessoal. E eles criaram na lei também o dado sensível. O que é o dado sensível? São aqueles que falam de orientação sexual, aquele que fala de religião, aqueles que são assim da pessoa, mas que mais do que os próprios dados pessoais não é para divulgar. E como é que a pessoa deixa de divulgar ou como é que a pessoa participa disso? Consentindo. Então o consentimento, Carmona e amigos, passou a ser uma ação mandatória nessa relação entre dados que estão disponibilizados das pessoas físicas nas empresas e o que fazer com aquilo. Então, por exemplo, se a empresa ligar para mim e falar, Nilton, posso falar que você é corintiano? Não devia, né? Não devia. Mas pode divulgar para todo mundo. Pode falar que você tem uma religião X, pode falar que você orientação Y, pode falar que você é do partido tal. A parte política também entra. Só que esses dados, eles estão, a princípio, então, protegidos, certo, e estão, a princípio,
dependendo do meu consentimento para ser divulgado. Se não tiver o meu consentimento, não divulga de jeito nenhum. Toma cuidado quando você clicar lá, aceito. Exatamente. Opa! Exatamente. Aceito. Clicou no aceito, cuidado. Você está numa drogaria, você está num supermercado, a pessoa, me dá o teu CPF aqui. Para quê? Vou assinar um termo aqui com vocês que vocês me protegem ou não? Então não é simplesmente clicar aceito, aceito. Olha o que você está clicando. Olha o que está. Esse assunto se faz necessário cada vez mais esclarecimentos, aprendizado e falo dos meus alunos, os inscritos no canal, temos que conhecer os assuntos para que possamos trabalhar cada vez melhor. E aproveitando essa sua deixa, não dá para tratar a LGPD como se ela fosse um tema isolado dos demais. Sim. Você tem que relacionar aquilo que você tem em termos de TI, aquilo que você tem em termos de governança, aquilo que você tem em termos de controles, você tem que integrar, né, a essa análise, a esse pacote. Não adianta falar, como eu estou legal aqui na LGPD e está explorado lá o teu sistema de segurança, o teu sistema de TI, o teu sistema de controle. As coisas são muito concatenadas, elas são muito interligadas. Então, aí de novo, né, dentro até do aspecto que você mencionou, Carmona, tem que conhecer os assuntos, tem que conhecer a engrenagem. Esse especificamente e como ele está inserido no contexto como um todo. E é aí, né, que muitas das vezes os trabalhos que eu faço, seja dando aula, seja dando consultoria, eu procuro mostrar. E é aí que, como se diz, né, a porca torce o rabo. Sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa até quer fazer, até quer cumprir, mas ela não consegue porque ela não tem essa extensão dessas interligações, dessas ligações. Entendi. Ok? Muito bom, Nilton. Obrigado. Muito bom. Falando sobre LGPD. Vamos gravar mais 2 vídeos para vocês. Vamos. Então, por enquanto, meus amigos, um abraço. Fui. Tchau. Tchau, Nilton. Valeu. Tchau, obrigado, gente. Disponha.